homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. O coração do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, companheiros de ideal, a poesia do espírito Amaral Ornelas, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, vem nos lembrar o insigne codificador da doutrina espírita, que na noite de hoje, 3 de outubro, celebramos o aniversário de seu nascimento aqui na Terra e temos a grata honra e a felicidade de poder discorrer alguns minutos sobre a vida e a missão, as dificuldades que Allan Kardec enfrentou para nos trazer a codificação espírita. Falaremos também a respeito de algumas supostas encarnações anteriores atribuídas a Hippolyte Léon Denisard Rivard, em especial de Ian Hus, ou Jean Hus, ou João Hus, como nós preferirmos. E conversando com Divaldo Pereira Franco, ele que tem uma notável palestra cujo título é Holocausto pela Verdade, ele vai narrar a vida deste homem extraordinário, Ian Hus, e vai trazer a informação já confirmada também por outros espíritos, inclusive revelada a época em que Allan Kardec dirigia a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de que ele teria sido, portanto, aquele mesmo espírito que animava a personalidade grandiosa de Ian Hus. Há outras especulações. Nós não iremos aqui asseverar com certeza esta ou aquela informação como verdadeira, porque o espírita não se preocupa com essas questões de menor importância, porque o nosso principal foco, como o próprio Livro dos Médiuns, quando vai nos falar sobre a missão do Espiritismo, nós sabemos que a missão da doutrina espírita é a reforma moral da humanidade. Então não faz tanta diferença se foi esta pessoa ou aquela. Traremos aqui algumas informações e os senhores, é claro, poderão pesquisar, mas sem fazer disso, não é, um anátema, uma verdade incontestável, um dogma, porque na doutrina espírita nós somos convidados ao livre pensamento. Há quem diga, por exemplo, foi publicado na Revista Internacional do Espiritismo um artigo em que o seu autor vai defender que Kardec poderia ter sido também o centurião romano, que Jesus cura o seu servo à distância e que enaltece a grandeza da fé daquele homem que sequer era judeu. Outros vão levantar a hipótese que ele poderia ter sido o apóstolo Tomé, um indagador, um pesquisador que pede para tocar as chagas do próprio Cristo. Outros vão trazer uma correlação muito interessante entre Kardec e João Batista. E, curiosamente, quando Jesus é interrogado pelos apóstolos,
Porque eles lhe perguntam: Senhor, não está escrito que Elias haveria de vir antes do Messias? E Jesus lhe responde que é verdade, mas que Elias já houvera vindo e não o reconheceram. Antes fizeram com ele o que bem lhes aprouve. E todos compreenderam que ele falava de João Batista, que era primo de Jesus, que viera endireitar os caminhos, as veredas do Senhor. Viera realmente preparar o solo para a mensagem de Jesus. E vejam que Jesus vai responder no futuro: é verdade que Elias há de vir e de restaurar todas as coisas. Ou seja, ele, além de confirmar que João Batista é Elias reencarnado, ele vai também dizer que ele há de vir no futuro e de restaurar todas as coisas. Quando ele vai no Evangelho de João, como está estudado no capítulo de número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve, nós vamos ver a questão da mensagem do Consolador prometido pelo Cristo Jesus. Ele vai dizer aos apóstolos: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas que vós não suportaríeis. Mas se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador, o Santo Espírito, o Paracleto, o Espírito da verdade, que o mundo não percebe porque não o conhece, mas que vós o conhecereis. Ele vos fará lembrar tudo o que eu houvera dito e vos ensinará todas as coisas. Então Jesus anuncia um outro Consolador, o Espírito da verdade, nessas várias passagens do Evangelho de João, e que nós, os espíritas, verificamos que a única doutrina que realmente se encaixa perfeitamente na descrição do próprio Cristo é a doutrina espírita, que vem realmente trazer o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza, lembrar tudo que ele houvera nos dito. Numa época em que agora a humanidade já teria condição de suportar, de compreender o que aqueles homens ainda simples, pescadores, camponeses, não tinham a maturidade espiritual para compreender. Então vem restaurar todas as coisas, e que, portanto, Elias novamente reencarnaria, e a figura de Allan Kardec assemelha-se muito claramente também, segundo a tese de alguns, com a figura de João o Batista. Vejo então que ele, como um verdadeiro missionário, vai se apequenar, vai diminuir para que o Cristo cresça. Ele vai realmente diminuir, não vai usar o seu nome, que já era muito conhecido e respeitado em toda a França, mas vai assinar os livros que vai trazer a publicação com um pseudônimo, com o nome de uma de suas encarnações anteriores, informada pelo espírito Zéfiro, ou Zéfiro, que ele teria sido um sacerdote druida e que houvera tido por nome Allan Kardec. Então ele abre mão de ter o crédito daquela obra monumental, a Codificação Espírita, e nos vários livros que publicou. Kardec publicou cerca de 30 livros, e é um ilustre desconhecido mesmo entre nós. E vai utilizar-se de um pseudônimo para que o mérito fosse todo concedido aos espíritos, já que a doutrina não lhe pertencia, mas sim aos espíritos nobres, que a ditaram através de diferentes médiuns, adolescentes, meninas de 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos de idade, que naquela época, em século XIX, eram verdadeiramente crianças. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinham tantas informações como as crianças de hoje, quando ainda mais as meninas do sexo feminino. Então ele vai realmente produzir
não é? Organizar todo um conjunto de informações que foram trazidos pelos espíritos nobres, através de diferentes médiuns, de diversos locais do planeta, correspondendo-se e trazendo a codificação. Trazendo esta terceira revelação, e não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento também, como Cristo asseverou. Restaurando o Evangelho do Cristo em toda a sua beleza, em toda a sua grandiosidade. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre quem foi Ian Hus e quem foi Allan Kardec e qual a sua missão aqui conosco. Nós teremos até mais ou menos às 22 horas, então temos cerca de 1h30 total de duração. Talvez não dê tempo para a gente abrir para perguntas. E como o Adailton falou que vocês são estudantes de vários níveis aqui, das obras básicas aqui no CENOL, Centro Espírita Nosso Lar, tem estudantes aqui muito preparados e avançados, não é? Eu até fico com receio de abrir para perguntas, porque a gente não vai dar conta de responder. Mas felizmente teremos aqui também a presença do Adailton, o próprio Raimundo, né, o nosso presidente, estará aqui conosco também, e eles certamente responderão muito melhor do que eu, porque dar palestras, meus amigos, não quer dizer que a gente saiba mais do que os outros, não. É apenas porque a gente tem alguma didática, alguma facilidade de expressão, não é? Mas se houver tempo, porque a vida desses gigantes é repleta de casos, de informações, mas se houver tempo, e se algo realmente ficar, não é muito incompreendido ou mal explicado, vocês então levantem o braço. Aqui há um microfone também sem fio, vocês podem então formular perguntas, tá? Mas para mim somente as perguntas fáceis. As perguntas difíceis vocês formulam e o Adailton ou o Raimundo, os demais, né, monitores e facilitadores do estudo de vocês terão muito prazer de responder. E nós sabemos também que na própria codificação, aliás, no primeiro livro nós temos, na sua segunda edição, 1019 perguntas e respostas. Então, com certeza a pergunta de vocês vai estar lá. Se não estiver, não é? Então a gente vai buscar a resposta. Nazareno, em que obras você se baseou para montar a palestra de hoje? Bom, nós citamos a palestra de Divaldo Franco, Holocausto pela Verdade, falando sobre Ian Hus. E para saber sobre Kardec, nós recomendaríamos uma série de livros, não é? O primeiro seria Obras Póstumas, que é um trabalho publicado após o desencarne do nosso professor Hipólito Leon Denis Arrivai, que vai ter uma coletânea de escritos, e ele vai revelar detalhes da sua vida, as dificuldades que enfrentou, que não foram poucas, e vai também trazer informações dos espíritos amigos, do Espírito Verdade. Então, do próprio punho de Kardec, informações. Uma biografia muito conhecida, publicada pela editora da Federação Espírita Brasileira, aliás, esse que eu mostrei para vocês já é a tradução do Evandro Nuleto Bezerra, uma tradução mais atual, não é? Com palavras mais fáceis, sempre tentando utilizar, não é? a linguagem direta. E vocês vão encontrar Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, uma obra de 2 volumes, não é? Bem completa sobre Allan Kardec. No bicentenário de nascimento também foi publicado um material muito bonito, ricamente ilustrado, de Edson Aldi, não é? Que ganhou inclusive prêmios, e vocês vão encontrar aqui com farta ilustração também para vocês conhecerem um pouco mais de Allan Kardec, além de várias obras, né? Revistas que foram publicadas, artigos. A revista Época tem uma série chamada Personalidades que Marcaram Época, e publicou uma revista especial que estava nas bancas sobre Allan Kardec. Eu tive a grata satisfação de ter o prazer de comprar, né? Fazer questão de prestigiar as obras espíritas, sobretudo quando não são de editoras espíritas, para mostrar o interesse, não é? E mostrar
que são obras muito importantes e que irão ajudar muitas pessoas. Então, lá é uma síntese biográfica de Allan Kardec, baseada na biografia de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, muito rica também, com boas ilustrações. Vocês também podem procurar, além de vasto material na internet. Há uma palestra de Divaldo também sobre Allan Kardec e a caridade, mostrando facetas pouco conhecidas, não é, do codificador. Enfim, vários temas que vocês podem encontrar na própria internet também, tá certo? Bom, então vamos falar sobre Ian Hus, que o próprio Divaldo também confirma como sendo a encarnação anterior de Kardec, para a gente ter uma noção de quem foi, não é, esta personalidade que vai sendo forjada com os milhares de anos para até chegar a quem nós conhecemos como Allan Kardec, e verificar que desde aquela época, o século XIV, ele já se demonstrava um espírito de altíssima envergadura, que vai dar sua vida pela verdade, pela justiça, por Jesus. Então vamos conhecer quem foi este homem, que nasce no ano de 1369, na cidade de Husinec, na antiga Boêmia, depois transformada em Tchecoslováquia. Ele vai nascer em uma família muito simples, e sua mãe, desde os primeiros anos, vai ensinar a Ian Hus que ele deveria preservar a verdade, que deveria lutar pelos nobres ideais. E ele vai então seguir uma carreira, destacando-se pela sua invulgar inteligência, doutorando-se em teologia, em filosofia, em educação, também tendo uma notável propensão para as artes. Vai chegar a ocupar o posto de reitor da Universidade de Praga, porque logo ele é indicado para ser, não é, sacerdote, para pregar não somente na sua cidade, Husinec, que era pequenina, mas na própria cidade, tão importante até hoje, a cidade de Praga. E ele vai então conquistar as pessoas, mesmo naquela época em que as missas eram celebradas em latim. No meio acadêmico, ele vai ter contato com as ideias do grande pensador John Wycliffe, que vai trazer grandes críticas para a igreja dominante à época. Nós temos que verificar que a igreja romana, neste período, meus amigos, atravessava uma crise de grande extensão. Porque desde quando o cristianismo primitivo vai se consociar com o poder temporal, por volta do ano de 400, quando o imperador Constantino, não é, ele vai declarar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, que era minoria o cristianismo, os próprios bispos vão ter que fazer uma série de concessões para agradar o povo romano, que cultuava, não é, deuses diferentes, pagãos, que cultivavam uma série de culturas, de festas e de costumes muito contrários aos ensinamentos do próprio Cristo, e nos interesses muitas vezes escusos que a igreja começou a se consociar com o passar do tempo, não pelo fato de ser a igreja católica, mas por sermos, meus amigos, humanos. E quantos de nós espíritas não tivemos reencarnados no seio da própria igreja? Quantos de nós mesmos não estivemos lá naqueles períodos e assinando embaixo, corroborando com esse estado de coisas, sendo coniventes com uma série de erros que a igreja vai se degenerando com o passar do tempo, até desenvolver as cruzadas, guerras em nome de Jesus. Vamos ver a Inquisição, levando para a fogueira quantas pessoas, médiuns, magos, pessoas acusadas de feitiçaria, de bruxaria, quando muitas vezes eram apenas inimigos da igreja ou dos sacerdotes, que desejavam confiscar-lhes os bens, as terras, as propriedades. Vamos ver a igreja sedenta de dinheiro, porque a igreja agora já possuía um exército, e os estados do Vaticano agora guerreavam contra os estados italianos.
E a igreja sedenta de dinheiro vai instituir as indulgências, proclamando a salvação pelas obras, mas não eram as obras de que falamos hoje na doutrina espírita, realmente da ação de que Jesus nos falou, da transformação moral, do auxílio aos enfermos, aos necessitados, aos mais desvalidos, que Ele próprio nos asseverou que a cada um será dado conforme as suas obras. Como está no Apocalipse, em 2 versículos, dizendo que cada um será julgado segundo as suas obras. Mas a igreja, fazendo interpretação mesquinha para uma população completamente ignorante, porque as pessoas não tinham direito de ler a Bíblia, ela somente existia no latim, desde a tradução de São Jerônimo, da Vulgata. E somente então os iniciados, somente os doutores da igreja que tinham acesso às escrituras sagradas, e as pessoas então aprendiam tão somente a teologia que lhes era imposta pelo poder dominante. E era-lhes dito que era necessário intermediários para que o homem pudesse obter o perdão de Deus. Então a confissão tinha que ser necessariamente através de um sacerdote da igreja. E você dando bens, dinheiro, você comprando indulgências, você poderia salvar pessoas, por exemplo, que estavam condenadas. Qualquer crime, qualquer erro, qualquer pecado era passível de ser absolvido se você pagasse as indulgências. Vejam a que ponto chegamos. Então, os crimes de aborto, de genocídio, de guerra, de homicídio, os crimes mais tenebrosos eram facilmente perdoáveis, desde que você desse dinheiro, terras, joias para a igreja sedenta de poder temporal. E quantos dirigentes, não é? Porque o Papa só vai surgir depois de alguns séculos, quando o bispo de Roma toma primazia diante dos demais e é então instituído o papado. Então é até essa tese que às vezes a gente escuta de alguns sacerdotes: não, olha, a verdadeira igreja é a católica porque Pedro é o primeiro Papa. Não é verdade, Pedro nunca foi Papa. É bem verdade que Jesus, nós temos nos evangelhos que chegaram até nós, e nós temos que analisar tudo com muito cuidado, porque nem sempre aqui está escrito é de fato o que foi revelado. Quantas adulterações, quantas interpolações, quantas traduções foram feitas de modo a atender os interesses escusos, muitas vezes, daqueles que dirigíamos a igreja. Mas há ali a informação de que Jesus confia a Pedro, não é? De apacentar o seu rebanho, como ele pergunta por 3 vezes, depois de haver Pedro negado diante do palácio de Caifás. Então ele vai assentar em Pedro, não é? A pedra, onde ele erigiria a casa do caminho, um local de atender os necessitados, os enfermos, desvalidos. E isso sim, é verdade. E nós vamos ver na obra Paulo e Estevão, também em Atos dos Apóstolos, a descrição dessa casa que ficava no caminho entre Jerusalém e o porto de Jope. Portanto, era a casa do caminho. Por isso que eles eram chamados de homens do caminho. Mas era uma casa de caridade, na extrema simplicidade de que pregava Jesus, e não um papado, não uma igreja na ostentação, na riqueza, na luxúria e na iniquidade que nós assistimos na Idade Média. Então, a igreja, esta época, necessitava de reformadores. E John Wycliffe vai levantar sua voz na Inglaterra para contestar tudo isso. As indulgências, esta criação inclusive do purgatório, que antes não era falado. Se falava na Geena, no fogo eterno, uma interpretação equivocada, porque Geena era o nome que era dado para o local onde se queimava o lixo das cidades. Lá naquele tempo não havia sistema de esgotos, de canalização, não. Havia apenas um local onde se colocava fogo e o lixo da cidade era jogado para ser incinerado. E naquele tempo não tinha isqueiro, não, pessoal, o fogo tinha que estar sempre aceso. Então a Geena era um local de fogo inapagável, de um fogo sempre aceso, mas não necessariamente eterno.
Então, quando fazem a tradução de Geena para fogo eterno, é um erro. Jesus realmente nos falou que o sofrimento pode ser longo, e nós sabemos que enquanto o espírito se encontra preso às suas paixões, enquanto ele não se arrepende, ele continua sofrendo por tempo indeterminado, e pode demorar-se séculos nesse estado. E o maior sofrimento para o espírito, segundo a codificação, é ele acreditar que não há fim para o seu sofrimento, que ele é eterno. Mas Deus, na sua suprema inteligência, bondade e justiça, jamais criaria um filho para o sofrimento eterno. E a própria igreja, percebendo isto, cria a figura do purgatório, que é recente, e vai dizer então que se você pagasse, a igreja poderia tirar do purgatório, ou até mesmo do inferno, alguns dos seus parentes, não é? Um tio, por exemplo, seu, você podia pagando, você tirava ele do inferno, do purgatório. Então começaram a se cobrar as indulgências, e uma série de cobranças escandalosas, de erros, 12 guerras, as cruzadas, onde jovens, crianças eram levados para as batalhas, e dizendo que aquilo estava previsto das Escrituras, e traziam então trechos do Antigo Testamento, pincelados, não é? E o Talmud vai nos dizer que a gente não pode interpretar as Escrituras por uma frase literal solta, não. Se um versículo está em contradição com outro, nós devemos, não é, analisar outros versículos até encontrar a verdadeira tradução. Então vejam que nós temos que tomar muito cuidado com a letra que mata e buscar sim o Espírito que vivifica, como ensinava o apóstolo dos gentios. Então Johnny Wycliffe vai levantar sua voz, vai contestar todos esses problemas da igreja, e Ian Hus, tendo contato com essas informações, vai analisar, vai estudar, e vai declarar que era verdade, que as pessoas tinham direito de conhecer o Novo Testamento, a Bíblia, na sua própria língua, e vai traduzir para o tcheco, do latim, a Bíblia. Vai proclamar então também a liberdade, porque a Boêmia estava subjugada em sua época pela Prússia, e vai defender então uma série de ideais, começando então a pregar, e a sua voz e o seu verbo inflamado pelo amor do Cristo, falando da salvação pela transformação moral, pela fé em Jesus, mostrando que Ele é o caminho, a verdade, a vida, mas que não era pelas obras, pelo dinheiro, porque aqueles que não tinham recursos financeiros, como é que eles poderiam ficar à parte da criação? Como é que eles também não seriam capazes de obter o perdão do nosso Pai? Então ele vai começar a incomodar o poder da igreja à época, e é acusado então de ser um heresiarca, um herege. E ele, como gozava de muito prestígio, ele vai então, não é, continuar pregando, e as perseguições continuam. Ele agora vai ser proibido de pregar, e um determinado bispo chega mesmo ao ponto muito infeliz de proibir todas as igrejas em determinado período de celebrarem missas, porque as pessoas estavam aplaudindo aquele pregador que estava cheio de verdade, cheio da mensagem de Jesus. Ele vai então ser acusado, não é? E como o imperador Sigismundo da Prússia, né, a mesma Alemanha, ele, como estudara e conhecera Ian Hus na universidade, vai dizer: Ian Hus, vai haver um concílio na cidade de Constança, e você poderia então defender-se, expor suas ideias, virão bispos de toda parte, e eu te darei um salvo-conduto para que nada te aconteça, e você possa então voltar a pregar publicamente. E Ian Hus, que era um idealista, que era uma pessoa de coração bom, e as pessoas de bom coração não conseguem enxergar a maldade nos outros, como o próprio Cristo nos vai esclarecer, que os olhos são a alma, são a lâmpada do corpo. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus,
todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, quando a gente só enxerga bondade nos outros, a gente está projetando aquilo que temos em nós, a bondade. Então, as pessoas boas, normalmente, elas são ingênuas. E aquelas pessoas más, não. Se você apresentar um malandro para outro malandro, na mesma hora, esse cara aí não presta. Ele sabe, ele conhece. É verdade, não é? Agora, a pessoa boa não, a gente não desconfia. Por quê? Porque ela não tem a maldade que vê no outro, que não consegue enxergar no outro. Então, ele mesmo, advertido pelos amigos, ele, idealista, aceita então o convite e vai, segue até Constança. E chegando lá na cidade, não tem direito sequer à defesa. É sumariamente encarcerado, vai ficar preso num convento. E numa jaula pequena, infecta, úmida, ele vai ficar muito tempo. E quando ele tem a oportunidade de conversar com um grande dirigente da igreja, Antônio, que ele acreditava ser seu amigo, quando encontra e beija a mão desse bispo, ou cardeal, não me recordo agora, ele, quando vai exprimir-se, ele lhe pergunta: e então, Ianrus, está arrependido das suas heresias? Ele leva um choque, porque tudo que ele pregava estava de acordo com as escrituras. A doutrina de John Wycliffe era perfeita, era baseada inclusive nas cartas de Paulo, o grande apóstolo. E vai ver que ele não tem direito sequer à defesa. É então convocado um julgamento. Ele é acusado de 23 heresias. É instado então a abjurar, a negar a sua fé, a fazer a apostasia ou negar. E ele vai dizer que, quando ele vai dizer, porque não lhe é permitido a defesa, ele vai normalmente ser encarcerado. O imperador Sigismundo intercede, e o cardeal Antônio então diz para ele, né, quando ele fala que conhece Ian Hus, que privava da intimidade com ele, e que ele acredita que os seus ideais são nobres, e o que ele defende é verdadeiro, o cardeal lhe diz: olha, não é de boa política, aliás, é de uma péssima política, que o imperador da Prússia defenda as ideias de um herege. Mas o imperador vai dizer: mas as fogueiras da Inquisição jamais alcançarão a mim. E as fogueiras da Inquisição talvez não alcancem, mas a excomunhão sim. E naquela época, meus amigos, a excomunhão era pior do que as labaredas da Inquisição, a tortura. Porque uma vez excomungada, toda a pátria talvez abandonasse o seu dirigente. E ele estaria então condenado ao fogo do inferno. O imperador então tenta argumentar, mas vê que não é mais possível. E então aquele concílio onde Ian Hus não tem sequer a oportunidade de falar, ele então vai defender a sua crença, e quando está no calabouço, o carcereiro vai até o seu encontro e diz: Ian Hus, nós estamos sabendo que amanhã será o momento do seu julgamento final, e se você for condenado, você vai ser queimado vivo. E nós estamos apostando se você vai abjurar ou se você vai defender as suas crenças. E eu queria saber o que você vai fazer, para que eu possa apostar. Vejam até onde vai, meus amigos, a mesquinhez humana, não é? E ele então vai dizer: pois pode dizer aos seus amigos que apostem tudo que tem, porque eu não vou negar a minha fé. Mas você vai ser morto. Jesus nos ensinou que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor ao seu nome, ganhará a vida eterna. E ele, agora frágil, já batido pela pneumonia que adquirira no cárcere, vai então ser levado para o patíbulo da fogueira.
vai ter o último momento, a última oportunidade. Ele se abjurasse todas as suas teses, negasse então todas as verdades que proclamava aos quatro ventos, teria salvo então a sua vida, e ele vai defender os ideais de Jesus. É então quando a fogueira é ateada, e ele vai desencarnar cantando, e vai ficar célebre a frase que ele vai dizer, porque o seu nome era Jan, né? Jan Husinek, abreviou para Hus, e Hus em tcheco significa pato ou ganso, e ele vai declarar: hoje vós assais um pato, um ganso, mas não tardará, daqui a alguns anos retornará um cisne de luz, num seu voo majestoso nas grandes alturas, e as vossas labaredas não alcançarão. E desencarna dizendo: Jesus, um dia tu deste a tua vida por amor à humanidade. Hoje, Senhor, eu te entrego a minha vida por amor a ti. E ele canta até o fim: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E enquanto as labaredas tomam-lhe o corpo físico, ele ressurge na vida imortal, cantando hosanas ao filho de Davi, por amor ao ideal. É o maior logro que os ditadores acreditam, é que matando-se um idealista, morrerão com ele as suas ideias. Mas foi o sangue dos mártires, dos cristãos primitivos, que deu forças para que a doutrina continuasse firme. Foi justamente também as ideias de John Wycliffe, perseguido, mas que conseguiu evadir-se, e alguns vão defender que ele teria sido uma das encarnações anteriores de Leon Denis. Depois, o grande latinista Jerônimo, conhecido como Jerônimo de Praga, sabendo que ele havia sido encarcerado, corre até Constança para defender o seu amigo, aquele homem venerando de 82 anos de idade. Também vai defendê-lo publicamente, e é também queimado vivo, defendendo os ideais daquela doutrina, em pleno século XIV, século XV, e ele desencarna então, meus amigos, no ano de 1415, em Constança, com apenas 46 anos de idade, no auge das forças físicas, das forças morais. Alguns vão dizer que esse ganso seria Martinho Lutero. Outros não, vão entender completamente que esse ganso, esse cisne, aliás, que viria pairando nas alturas, seria o próprio codificador da doutrina espírita. Mas é verdade que as ideias de Wycliffe, de Jan Hus, de Jerônimo de Praga, vão gerar, então, ferver da sedimentação para que um monge agostiniano, Martinho Lutero, possa pregar então as 93 teses na Catedral de Worms, no século XVI, fazendo a grande reforma protestante, questionando as indulgências e grandes erros que a igreja então medieval ingressava. Vai gerar também Zwinglio, Calvino e muitos outros seguidores da reforma pudessem trazer novas luzes que posteriormente iriam sedimentar o iluminismo. E na Renascença francesa, sobretudo, nós vamos ver a chegada da enciclopédia, do enciclopedismo, do positivismo, e grandes pensadores viriam à Terra novamente, como Rousseau, Diderot, D'Alembert e tantos outros missionários, Voltaire, para trazer novas luzes para a humanidade, para trazer a razão para libertar a humanidade do jugo da igreja medieval, dos dogmas,
dar aquelas torturas da Inquisição, para promover então aqueles ideais da igualdade, da fraternidade e da liberdade, da proclamação dos direitos humanos, que até hoje ainda são descumpridos, mas já anunciado uma nova era desde então. E com a queda da Bastilha, nós vamos ter a Revolução Francesa, que infelizmente vai desaguar no mar de sangue, na época do terror. Mas depois de toda aquela polvorosa, aquele questionamento, Napoleão III ressurge, retoma então, não é, o Império da França, aliás, Napoleão, e depois então nós vamos ter, no dia 3 de outubro, na data de hoje, de 1804, uma estrela da constelação do Cristo vir novamente à Terra para nos trazer tudo o que Ele houvera nos dito e nos ensinar muito mais. Nasce o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail. Alguns amigos que falam francês dizem que a pronúncia correta seria Rivel, mas como meu francês é do Ceará, vocês me perdoem, não é? Qualquer pronúncia, realmente não sei nada de francês. Então ele vai nascer filho de um juiz, de uma família protestante, do senhor Jean-Baptiste Antoine Rivail, né? Então João Batista era o nome do pai dele, coincidência, não é? E de sua mãe Jeanne Louise Duhamel. Nasce na cidade de Lyon, a antiga Lugdunum, a cidade que era procurada por muitos dos generais romanos que, quando se aposentavam, buscavam aquela terra conquistada por Júlio César nas Galhas romanas, em que um local extremamente aprazível chegou a ser uma das cidades mais importantes do Império Romano, e vai então trazer todo o seu contributo. Vamos ver este menino que, com apenas 10 anos, 9 a 10 anos, vai ser levado para estudar no castelo de Zähringen, na Suíça, no Instituto de Verdun, com o célebre pensador Johann Heinrich Pestalozzi. Ele vai então beber da fonte pura deste grande missionário da educação. Pestalozzi havia sido influenciado por Comênios e por Rousseau, dois dos grandes gigantes da educação. Rousseau, com a sua obra Emílio, e com o contrato social também iria influenciar grandemente aquele homem, queria trazer uma grande revolução na educação. Pestalozzi, pedi para o fotógrafo sair da frente da câmera, senão ele vai, depois cobrar o cachê, pode ficar muito caro. Então ele vai estudar com Pestalozzi nesta escola revolucionária. Seus pais então o encaminham para este local e vejam que Pestalozzi foi um revolucionário. Ele dizia que o amor é o eterno fundamento da educação. Não havia castigos ou recompensas. A entrada e a saída na escola eram livres. Ensinava disciplinas que não eram costumeiramente ensinadas nos outros educandários. Ensinava que a intuição é o fundamento da educação, que a percepção também, que era necessário vivenciar aquele fenômeno, aquele ensinamento, para que ele pudesse de fato ser introjetado, que não bastava conhecimento teórico. E ensinava em sua escola, cântico, ginástica, jardinagem, teatro, natação, dança, belas artes, esgrima, escalada, patinação no gelo, quando era a época do gelo, e excursões às florestas, nas aulas de botânica, desenho, música, enfim, astronomia, várias disciplinas que não eram ensinadas nos educandários tradicionais. Vai enfocar o papel da família e, sobretudo, da mãe na educação dos filhos. Como o próprio Livro dos Espíritos vai dizer, quando Kardec interroga qual a missão mais importante, a dos homens ou das mulheres? Qual a resposta? Das mulheres. Vocês ficaram com dúvida? As mulheres são muito mais avançadas do que nós, os homens, não é, pessoal?
Aliás, o Espírito Samuel Lucas, que nos Espíritos Nazareno, as mulheres são seres muito mais avançados, porque elas têm o privilégio da maternidade. Emmanuel nos fala que a maternidade é um privilégio concedido para as mulheres, pelo próprio Criador, e que Deus, inclusive, só confia às crianças especiais, aquelas mães que têm capacidade de amar até o infinito. Então, através da maternidade, seja como mãe, como avó, como tia, como irmã, como educadora, como evangelizadora, nós vamos ter, as mulheres, a oportunidade de ensinar os filhos, as crianças, porque as mulheres é que educam os homens, essa grande missão de que fala o Livro dos Espíritos. Mas tem um ponto, Nazareno, ensina-se o Espírito Samuel, em que as mulheres perdem toda essa vantagem que tem em relação aos homens. Mas qual é esse ponto? Uma tal de fofoca. Eu falei isso numa palestra, uma senhora levantou o braço, Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Eu disse, minha senhora, Kardec explica, certamente foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, não é, pessoal? É só para descontrair um pouco, espantar o sono. Realmente tem muito homem fofoqueiro, e a gente tem que ter esse cuidado de afastar a fofoca. Quantas vezes o próprio codificador foi vítima da maledicência na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Ele foi apunhalado pelas costas tantas vezes. Pessoas em que ele confiava lhe foram grandes adversários. Então, na própria casa espírita, nós vamos ter que buscar sempre a água da paz. Quem sabe o que é a água da paz aqui? Pois é, nem todos levantaram a mão, eu vou explicar. A água da paz, pessoal, diz que certa vez Chico Xavier estava em Uberaba, e uma senhora foi ter com ele e disse, Chico, você tem que me ajudar, pergunte aos espíritos o que é que eu faço, porque meu marido briga muito comigo, eu também não fico calada, e olha, o nosso casamento está por um fio, está se acabando, Chico, pergunte aos espíritos o que é que eu faço. Ele consulta, e Maria João de Deus, sua mãe biológica, lhe aparece e diz, Chico, diga à nossa irmã que ela use a água da paz, que vai resolver o seu problema. E ela ficou muito feliz, foi até a primeira farmácia, o senhor tem água da paz? O homem não sabia o que era. Ela foi até o supermercado, o senhor tem água da paz? Nem o gerente, ninguém sabia, ligou para São Paulo, ninguém sabia o que era essa água da paz. Olhou na internet, Nazareno, internet naquele tempo? Não tinha internet não, pessoal. É só para deixar uma outra lição, para dizer que quem conta um conto, sempre altera um ponto. Não tinha internet não. E ela volta lá chateada. Mas Chico, que espírito é esse que me manda utilizar algo que eu não encontro em lugar algum? E essa tal de água da paz? E aí Chico consulta, Maria João de Deus aparece e diz, Chico, diga à nossa irmã que a água da paz é água potável, água comum, água de beber. Que no momento da discussão, ela coloque uma colher de água na boca, não engula e não cuspa fora. Fique com a água na boca até o fim da discussão. Bom, como ela vai ficar com a boca cheia, vai ter que calar. E quando não quer, meus amigos, dois não brigam. Então a gente deve ser esse terminal da fofoca, esse freio. Usar os 3 crivos de Sócrates, que nos relembra o Espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier. Primeiro a gente tem que saber se aquilo é verdade. A gente nunca sabe se realmente é verdade, não é? Segundo, a gente precisa saber se aquela informação vai ser útil para alguém. E terceiro, nós temos que saber se aquilo vai ser bom. E quantas vezes é só uma fofoca que só vai trazer prejuízo. Então não vamos difamar os colegas, os trabalhadores, os poucos que o Cristo pode contar. Nós vamos errar, é claro, mas se teu irmão se encontra em erro, chama teu irmão em particular e conversa com ele, e terás ganho teu irmão. É assim que Jesus nos convida. Se ele não te escutar, chama o pequeno grupo, chama a diretoria da casa para conversar com ele. Aí sim, se ele não te escutar, sim, não é? Conta para a assembleia, trata-o como um gentio, como um não judeu, trata-o com indiferença, não precisa, não é? Não vai convidar ele mais para dar aula, para fazer palestra, porque realmente ele está ensinando coisas erradas. Mas a gente vai chamar a pessoa em particular. Então vamos usar a água da paz, que é fundamental nas nossas relações. Então Kardec,
na época então ainda com o nome de Hipólito Léon Denis Arrivai, vai ter esse contato, não é, com esta escola maravilhosa, vai ser um dos melhores discípulos de Pestalozzi, vai substituir o mestre quando ele necessitava se ausentar em suas viagens, e vai então notabilizar-se por ser um grande, também como Ian Russo, que educador, de gostar de artes, de teatro. Inclusive Kardec vai escrever peças de teatro, há uma pequena peça produzida por ele. Vai estar voltado então à filosofia, à educação, vai aprender vários idiomas, era um poliglota, dominava 5 idiomas, traduziu vários livros para o francês, do alemão, do holandês, do inglês, de várias línguas que ele dominava, e vai então ser um grande estudioso. Ao sair de Verdun, vai para Paris, e lá então, com apenas 24 anos de idade, vai apresentar uma proposta de reforma para a educação da França ao parlamento francês. Vejam a grandeza desse jovem, 24 anos de idade. Publicar vários livros, traduzir obras célebres como Telêmaco de Fénelon e de tantas outras, publicar obras sobre gramática, aritmética, ele que era versado em várias disciplinas, vai então inclusive fundar um colégio, o Instituto River, vai então consociar-se com um tio que infelizmente era entregue às paixões e gostava então de farras, e torrou boa parte dos recursos do colégio com balneários que eram famosos na Europa, levando à bancarrota o Instituto Rivail, que teve uma boa duração, cerca de 10 anos, mas que não sobreviveu a essa questão de sociedade. Aliás, eu não recomendo sociedade, não é, para ninguém, meus amigos. Então, entre familiares, então, quantos problemas a gente vê, não é? Olha, casamento que é uma sociedade com amor, não é? Com o interesse de um ajudar ao outro e de criar os filhos, enfim, já é difícil a gente manter. Imagine quando é uma coisa só de interesses, não é, financeiros, e que cada um pensando de um jeito. Então, normalmente inicia para depois separar. Então, sociedade só se for por ações, não é, que é aquela que a gente investe, não é, e vai receber os rendimentos e, enfim, não é, votar nas assembleias, quando muito. Então, sociedade normalmente é um problema. Então ele é vítima desse problema, mas honra todos os seus compromissos, quita todos os seus débitos e fecha o Instituto e vai trabalhar como guarda-livros, como uma espécie de contador, de escriturário, vai também dar aulas no Liceu Polimático de Paris, de diversas disciplinas, de astronomia, de aritmética, de gramática, de anatomia comparada, enfim, diversas disciplinas da qual ele era versado. Mas ele conhecera no Instituto Rivail uma nobre professora de belas artes e também de professora de letras, a senhora Amélie Gabrielle Boudet, a suave Gabi, que seria o seu esteio, o seu braço direito, 9 anos mais velha do que Rivail, mas que seria então o esteio, a sua força. Ele vai dizer que jamais conseguiria realizar a sua obra se não fosse graças ao apoio de sua esposa. Eles não tiveram filhos, mas teve como filhos os seus muitos alunos, que tratava com todo respeito, chamava-os de meus amigos, ensinava do mesmo modo que Pestalozzi, implantando tudo aquilo que havia aprendido no Instituto de Verdun, e vai então professar, não é? Com grande desenvoltura, desenvolvendo o seu trabalho, com muita rondez e assim por diante. Napoleão III dá um golpe de Estado, acaba com a liberdade de imprensa, não é? Favorece as escolas ligadas ao clero, não é? Prejudicando também o Instituto Rivail em sua época, e Kardec, ao mesmo tempo que tinha, não é, amigos no teatro, amigos do meio e assim por diante. Mas no ano de 1852 a 1853, ele é acometido de uma doença nos olhos e começa a perder a visão, começa a ficar cego. Fica vários meses penalizado, e ele, que precisava muito da visão, fica em estado de muita preocupação. Consulta então uma sonâmbula, que era o nome que era utilizado por aquelas médiuns ou para aquelas pessoas portadoras de faculdades anímicas, não é? Pessoas com
faculdades paranormais, e ela era uma magnetizadora, ou poderia ser magnetizada. Era muito comum que as pessoas magnetizassem outras, e para promoverem curas, para trazerem comunicações, enfim. E aquela senhora, impondo as mãos sobre os olhos de Hipólito Leon Denis Arrivaio, restaura-lhe a visão. Ele estava com diagnóstico de amaurose, uma doença incurável que o levaria à cegueira, e esta senhora vai dizer que, na verdade, ele estava apenas com uma apoplexia, e que, se não fosse devidamente tratada, poderia sim também levar à cegueira. Mas ele restabelece a visão. E depois de algum tempo, ele ouve falar que nos salões da Europa, durante cerca de 4 a 5 janeiros, durante quase 5 anos, inclusive aqui no Brasil também, nos Estados Unidos e em toda parte do planeta, vários fenômenos mediúnicos começavam a assombrar e divertir as pessoas. O fenômeno conhecido por mesas girantes ou mesas falantes. Ele ouve aquilo a princípio e acredita tratar-se de uma grande bobagem. E vai mesmo dizer que no dia que provarem a ele que uma mesa tem nervos e músculos, ele vai acreditar que é possível uma mesa mexer-se por si mesma. Mas era curioso, porque as pessoas ficavam em volta das mesas, colocavam as mãos sobre elas sem tocá-las, e como naquela época houve o que depois o Sir Arthur Conan Doyle, o criador, não é, do célebre personagem Sherlock Holmes, e que foi um grande difusor, divulgador do espiritismo na Inglaterra, ele vai declarar que houve uma invasão organizada dos espíritos, e vários médiuns houveram encarnado naquele período, médiuns de efeitos físicos, extremamente raros, para produzir aqueles fenômenos que visavam a despertar a atenção de toda a Europa, de todo o mundo, para a mediunidade. Então, durante tantos anos, as pessoas iam para os salões e aquelas mesas ficavam girando, levitando, dando cambalhotas, e inclusive alguns instituíram, faziam perguntas, e para uma pancada era sim, 2 pancadas, por exemplo, era não. Ou mesmo alfabetos, a letra A era uma pancada, a letra B 2 pancadas, letra C 3 e assim por diante. E os espíritos respondiam, através das mesas, as perguntas que lhe eram formuladas. Ele desconsidera aquelas informações, mas quando o senhor Fortier, que era um homem muito sério e também um magnetizador, Kardec houvera estudado o magnetismo também, não é que houvera sido difundido a princípio por Anton Mesmer, mas era uma força que já houvera sido estudada desde toda a antiguidade. Ele então, como o senhor Fortier lhe convida, ele vai assistir a uma dessas sessões e vai ficar surpreso como que aquelas mesas respondiam até perguntas mentais. Ele formulava perguntas em outros idiomas e a mesa respondia. E ele perguntava então, e como é que você sabe dessas coisas, mesa? E a mesa diz, nós não somos a mesa, nós somos as almas dos homens que vivemos aqui na terra. Então ele percebe que está diante de uma inteligência. E aqueles fenômenos então eram produzidos por espíritos. Com a ressalva de quê? Que os espíritos, ele vai perceber logo, como são nada mais, nada menos que os homens que viveram aqui na Terra, há espíritos que sabem tanto quanto nós, há espíritos que sabem um pouco mais, há raros espíritos muito elevados, que aí sim, donos de grande conhecimento, e a maioria dos espíritos são espíritos atrasados, que sabem menos até do que nós próprios. Então, a informação pelo fato de ser mediúnica não quer dizer que seja verdadeira. Como o próprio João, na sua epístola, vai dizer, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Então vejam que sempre houve a comunicação, como a própria Bíblia está recheada de fenômenos mediúnicos, de aparições de anjos, não é, que nada mais são que espíritos, de varões, de sonhos, a mediunidade onírica, não é, que a mediunidade sempre esteve presente na antiguidade. Vamos ver no Egito Antigo os médiuns sendo conhecidos com nomes de hierofantes, pítons ou pitonisas. Na Grécia eram chamados de oráculos. Quem aqui nunca ouviu falar do oráculo de Delfos? Era um local onde vários médiuns ficavam profetizando, dando comunicações mediúnicas, respondendo à consulta das pessoas, não é? Que perguntavam desde bobagens a coisas sérias. Nós vamos ver na Roma as sibilas também, médiuns. Na antiga Índia, os rishis. No judaísmo, os profetas, médiuns. Vamos ver também
nas tribos indígenas, o pajé ou xamãs, normalmente médiuns de efeitos físicos, médiuns curadores, em que pese que normalmente a doença já é o tratamento para o nosso corpo, como ensina o Espírito André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, como no livro Entre a Terra e o Céu, que ele vai dizer que o corpo físico funciona como um carvão milagroso, que vai absorver as imperfeições do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, corpo celestial, corpo incorruptível, como chamava Paulo de Tarso em suas epístolas, como aos Coríntios. Então a doença muitas vezes funciona como um dreno energético para nos ajudar a restaurar a saudade desse corpo celestial, o perispírito, que é o envoltório semimaterial, o laço que prende o espírito ao corpo físico. Então nem todos iremos ficar curados através da mediunidade, porque a doença tem um propósito. A doença tem um caráter educativo, tem um caráter salvador, tem um caráter de inibir que a gente caia em novas quedas. Então no livro Ação e Reação, também de André Luiz, nós vamos ver a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Então quantas vezes também a doença vem em nosso próprio benefício. Então Allan Kardec vai estudar esses fenômenos, aliás, vai receber cerca de 50 cadernos que já haviam sido trazidos, psicografados, não é? Respondendo diversas questões, através de médiuns como, não é? A senhorita Jafé, as senhoritas Hermance Dufault, e através das médiuns Caroline e Juliette Boudin, médiuns de 14, 16 anos, todas elas, crianças, a médium Aline Carlotti também, crianças então respondendo a perguntas da mais alta hierarquia, da mais elevada filosofia, da mais alta transcendência que o mundo já conheceu, quando vemos o Livro dos Espíritos. E vai então compilando, ele vai fazer um tipo de controle, porque sabendo que os espíritos podem não saber tudo, ele vai instituir uma espécie de controle, chamado de controle da universalidade do ensino dos espíritos, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que uma nova revelação, para ser considerada verdadeira, ela deve ter que ser submetida ao crivo da lógica, do bom senso, da razão. E também deve ser submetida ao controle, esse controle, ou seja, ela deve ser ministrada por vários espíritos, através de médios diferentes, sem contato entre si e sem estarem sob a mesma influência. E se aquela mesma informação for confirmada por vários espíritos, diferentes médios, então aquilo é mais um indício de que seja verdade. Mas isso é para uma revelação, pessoal, não é para, por exemplo, uma mensagem de cunho moral, uma mensagem de bom ânimo. A gente precisa submeter o controle? Não precisa, não é? Mas para uma nova revelação, como foi a codificação espírita. Então, por exemplo, na primeira edição de Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec pegava 9 perguntas e 9 respostas dos médios, fazia aquelas colunas e separava ali e publicou a pergunta e 2 colunas. A primeira coluna, aquela resposta que ele achou mais adequada, e a segunda coluna, aquela resposta que era a maioria das várias que ele houvera consultado. Então há pessoas até que depois foram na segunda edição, não entenderam muito bem aquela mudança, mas é justamente e ele consertava. Os próprios espíritos vinham e revisavam aquela obra, dizendo, olha, aquele item está errado. Então ele não somente anotou, revisou, mas submeteu também ao crivo dos próprios espíritos da revelação. O Espírito Verdade, uma entidade da mais alta envergadura, vem trazer, não é, aquela sua contribuição, disponibilizando cerca de 15 minutos, uma vez por semana, para que Kardec pudesse, não é, lhe formular as questões e fazer as revisões também. Então vamos ver vários espíritos, São João, São Paulo, tantos outros missionários, São Vicente de Paulo. Nós vamos ver na própria codificação, não é, vários espíritos nobres trazendo mensagens, aqueles mesmos espíritos de antes, agora mais esclarecidos, mais adiantados, trazendo o Evangelho de Jesus, estudando em toda a sua pureza, em toda a sua beleza. Então no Livro dos Espíritos, a primeira edição, vai ter apenas 501 perguntas e respostas. Foi submetido inclusive à igreja, na época, a igreja fazia censura, e o monge que analisou a obra carimbou nil obstat, nada obsta em latim. Considerou a obra, inclusive,
é um elogio para nós, né? Considerou a obra publicável. Isso é coisa dos Espíritos, só pode ser, né? Nos conta Raul Teixeira. Então, vem a lume numa manhã de primavera, no dia 18 de abril de 1857. A obra mais extraordinária que eu já tive a oportunidade de ler. O Livro dos Espíritos. 4 livros em um. Das causas primeiras, não é? Que ele vai estudar, que é Deus e a formação do universo. Depois ele vai estudar do mundo espírita, do mundo espiritual. Depois as leis morais. E por fim, das esperanças e consolações, das penas e gozos futuros. Ele vai então, neste livro que reúne 4 livros em um, que vai dar origem às outras obras da codificação, que como vocês sabem são 5, primeiro o Livro dos Espíritos, depois ele vai publicar o Livro dos Médiuns, em 1861, não é? Completou ano passado 150 anos, depois em 64 vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois vai publicar o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e por fim, em 1868, o livro A Gênese, e os milagres e as profecias de Jesus, não é? Estudados à luz da doutrina espírita. Então ele vai ter essas 5 obras, ainda temos obras póstumas, e uma série de outros livros, o que é Espiritismo e tanto. Ele publicou 30 livros, incluindo os 12 exemplares da Revista Espírita, cujo primeiro exemplar ele lança em 1º de abril de 1858. Às suas expensas. Enquanto muita gente já estava dizendo que Kardec ganhava dinheiro com as obras espíritas, que ele devia ter em sua casa tapetes luxuosos, que a sua carruagem era puxada por 4 cavalos. Tudo mentira. Ele sempre vivera de maneira muito humilde e simples, e todos os seus recursos eram empregados na divulgação espírita. Pagava do seu próprio bolso, né, a publicação, como fez com a primeira edição da Revista do Espírita, que teve que ser reeditada, tão grande foi o seu sucesso. Pagava também as suas próprias viagens, viajou centenas de léguas, não é, no lombo de burros, em trens, aqueles primeiros, aqueles Maria Fumaça, não é, levando a mensagem espírita, fazendo viagens, fazendo palestras, visitando os pequenos grupos com qual se correspondia, inclusive no Brasil, havia também sido fundado o primeiro grupo espírita, também na cidade de Salvador. Então nós vamos ver este grande homem dedicando-se, desde quando conhece o fenômeno, e quando entra em contato então com as informações que os Espíritos lhe passam da sua grande missão, ele vai dedicar toda a sua vida para a organização e a divulgação da doutrina espírita. E alguns vão perguntar: Nazareno, por que o Espiritismo cresceu muito mais no Brasil? Por que o Brasil é o maior país espírita do mundo e não a França, onde ele nasceu? Bom, meus amigos, Kardec só teve 14 anos para organizar, estudar, pesquisar, escrever, corresponder, sistematizar, corrigir e, enfim, publicar milhares e milhares de páginas deste edifício monumental que é a codificação espírita e as obras que ele também publicou. Apenas 14, dos 51 até os 65 anos de idade, porque ele nasce em 1804 e desencarna em 1869, a 31 de março, e desencarna trabalhando na livraria, entregando um dos exemplares da Revista Espírita. Ele sofre de um aneurisma e então naquele momento deixa o corpo físico para entrar na glória do reino espiritual. Já completar a sua missão. A sua missão então era trazer a lume esta doutrina de verdade, de justiça, de esclarecimento, e trazer então, viria para que outros divulgadores levassem esta doutrina. Então vieram os grandes seguidores, Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Alexander Zakov e tantos outros missionários. Mas a Europa, que estava abafada pela guerra, que teve então, todo o surgimento da psicanálise e depois o surgimento dos remédios psiquiátricos e uma série de perseguições em que houve e tantas descobertas da psicologia, e acreditou-se então que a doutrina espírita era algo do passado. E enquanto isso, os espíritos preparavam no solo fértil brasileiro a chegada dos grandes missionários, dos grandes divulgadores. E reencarna no dia 29 de agosto de 1831,
numa cidade pequenina, hoje Jaguaretama, no interior do Ceará, o espírito venerando de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o homem público, que no dia 16 de agosto de 1886 vai declarar-se publicamente no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, espírita, o que foi um grande escândalo em sua época, quando as casas espíritas eram apedrejadas. E Bezerra de Menezes, que era conhecido como médico dos pobres, como vereador e deputado-geral, tendo sido reeleito 2 vezes, e inclusive um cargo que era equivalente ao prefeito do Rio de Janeiro, ele vai com o seu testemunho divulgar a doutrina. Desencarna em 1900, e em 1910 outra estrela da constelação do Cristo desce à Terra, Francisco o Cândido Xavier. E com seus 92 anos de vida, 75 anos de mediunidade, vem nos dar o maior exemplo, foi o maior divulgador do Espiritismo em todo o planeta. 451 livros publicados, uma vida completamente dedicada à divulgação do Espiritismo, do amor, do exemplo de caridade, de tolerância, de trabalho, de humildade, de ecumenismo. Chico Xavier vai ser protagonista de grandes escândalos. O primeiro livro é o grande escândalo para a época, na época em que a poesia era valorizada, Parnaso de Além Túmulo. Mais de 40 poetas brasileiros e portugueses, com todo o seu estilo, com toda a sua riqueza, claro que com a supervisão de Emmanuel, que filtrava aquelas mensagens agora daqueles espíritos, muitas vezes que eram deprimidos, que desencarnaram com a depressão, com a tuberculose, vitimando-os. Agora também com a revisão de Emmanuel, para que publicassem poesias de acordo com a doutrina espírita. E é um grande escândalo. Vão defender que ele vai merecer todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. E o próprio Humberto de Campos, que mais tarde vai desencarnar e retorna do mundo espiritual para trazer as obras de que era portador e cantar que a imortalidade, da vida além da morte, e vai trazer através de Chico Xavier, que é outro escândalo, quando a família acusa-o e leva para o tribunal o julgamento que diz os direitos autorais da obra do seu filho, da sua família. Então Chico é protagonista de grandes escândalos, no bom sentido, e também com a sua mediunidade exuberante vai trazer as cartas psicografadas, consolando tantas mães, depois de já ter publicado muitos livros, que a sua mediunidade, a sua missão eram os livros. Então eu tenho uma certeza, meus amigos, que se Chico Xavier houvesse reencarnado na França, a França seria o maior país espírita do mundo. Mas aqui estava um país novo, que receberia pessoas de toda parte, o solo fértil, um povo preparado para que aqui fosse, como há uma programação de Humberto de Campos, ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Veja que ele não falou pátria do Evangelho segundo o Espiritismo, não. Pátria do Evangelho é o maior país católico do mundo, é onde as igrejas pentecostais, as chamadas igrejas reformadas da atualidade, crescem a olhos vistos. É também a nação espírita do planeta. Parece que a profecia de Humberto de Campos é verdadeira, porque a gente vai analisar como ensina Paulo em Tessalonicenses 5:21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Então Chico Xavier vem trazer essa mensagem. Encarnam também aqui grandes outros missionários, que nós não teríamos tempo de falar sobre eles: Eurípides Bassanufo, Ivone Pereira, Cabachutel, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria, da coragem, da resignação, Divaldo Pereira Franco, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, o maior médium de curas e materializações luminosas que o Brasil já conheceu. E então, em toda parte no Brasil, então o Espiritismo floresce a olhos vistos. Enquanto isso, nós tivemos também, grandes missionários. Vejam que onde o Cristo nasceu também não é o maior local cristão do planeta, não. Lá na região da Palestina, hoje a maioria é muçulmana ou de judeus. Onde Buda nasceu, reencarnou em Kapilavastu, na Índia, a maioria é hindu, não é budista. O budismo vai florescer em outras regiões. Então não é onde a pessoa nasce que é importante, mas onde aquela doutrina vai encontrar o solo fértil. Então, quando criticarem a doutrina espírita, não é crítica,
é o exemplo de Chico e desses missionários, capitaneados pelo nosso querido Bezerra de Menezes, que com a sua coragem veio nos testemunhar. Então, nós vamos ver que Kardec vai demonstrar essa humildade também, não é? Que o Espiritismo tem auxiliares, e que ele era apenas um desses auxiliares. Não se arvorava de ser o fundador, mas defendia a doutrina. Quando atacava a sua pessoa, e ele foi atacado várias vezes, ele não se preocupava, não perdia tempo com isso. Como o próprio Divaldo certa vez teve que dizer que se fosse defender não faria outra coisa. Como é também tão atacado. Então Kardec não, quando falava da doutrina espírita, sim, aí ele se levantava como um leão para defender a doutrina que lhe dera a vida, uma razão de viver. E a quem eu devo a minha vida, meus amigos, eu teria me suicidado. Ateu, materialista, padecendo de depressão, se não tivesse conhecido a obra de Allan Kardec. Eu estou aqui graças a este homem, que um dia queimado nas labaredas da Inquisição, retorna como um célebre professor, para doar também a sua vida e não somente a sua morte, àquela causa. Vai trabalhar afanosamente. O seu médico, o Dr. Lemur, vai dizer que ele descansasse, que era necessário repousar. O seu médico desencarna. E depois retorna em uma comunicação através de um médico dizendo: Allan Kardec, não, eu venho em nome de uma legião de espíritos pedir que você descanse, que você repouse. Mas ele não podia parar. Bafejado pela luz do Cristo, pela revelação imortalista, queria trazer luz, vida e verdade a tantos corações, que evitaria, como tem evitado, tantas mortes, tantos suicídios, tantos problemas, que veio trazer dignidade aos médiuns, que antes éramos trancafiados como loucos, como endemoniados, que éramos torturados. Este homem incomparável jamais cessou de trabalhar, como também Eurípides desencarna trabalhando em favor dos necessitados. E ele compreende que a maior missão era a missão de esclarecer consciências, como o próprio Paulo, no livro Paulo e Estevão, que agora em 2012 completou os 70 anos de sua publicação. Vai dizer a Barnabé que realmente o trabalho de auxiliar os necessitados era importante, mas que o trabalho de esclarecer as consciências, de levar a luz do Evangelho era primordial. E vai dedicar-se afanosamente a levar o Evangelho do Cristo a todos os corações. A divulgação da doutrina espírita, meus amigos, que Kardec tanto fez quanto pôde, e nos deixou esse legado, esse tesouro. Vai nos falar então, não é, desta doutrina, organizando, sistematizando, com a coragem, recebendo ataques de toda parte, e vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em sua própria casa, e vai depois alugar um espaço no Palais Royal também, e depois de algum tempo, ele tem que voltar para a sua casa, porque aqueles companheiros que houveram dito a ele que ajudariam no pagamento do aluguel, não corresponderam. E ele tem que fechar a sala onde funcionava a sociedade e voltar para a sua humilde residência. Já não cabia. Somente depois de conseguir registrar por escrito todos aqueles que iriam ser sócios, colaboradores da sociedade, é que ele aluga uma nova sala em outro local para que a sociedade funcionasse. Vejam que até Kardec sofreu com esse negócio de dinheiro entre nós. Pessoal, nós temos que mudar isso. Jesus elogiou a oferta da viúva pobre. Se ajudar fosse errado, ele teria dito: olha, a senhora não está precisando dar dinheiro não, a senhora tem que ficar na fila ali para receber uma cesta básica. Mas ele fala do dízimo, do cominho, da hortelã, dos fariseus, e apenas critica, não o dízimo, ele nunca criticou o dízimo, critica a postura dos fariseus, que estavam mais interessados no dízimo do que em pregar as verdades da revelação, da primeira revelação de Moisés. Mas ele elogia a oferta. Vede aquela mulher, eu vos digo em verdade que ela doou muito mais do que todos os outros que aqui se encontravam, porque ele sabia como era útil para ela se sentir, não é? Ajudando a sua instituição, a sua igreja, colaborando
Porque a grande caridade nós podemos fazer para a doutrina é a sua própria divulgação. A casa espírita tem suas despesas. Nós não temos dízimo no espiritismo, nunca terá, por quê? Porque os espíritos muito sabiamente ensinam, nosso orientador espiritual, eles quiseram apresentar a doutrina espírita, meus amigos, não como mais uma religião, porque ela de fato não é uma religião no sentido estrito da palavra, porque ela não tem rituais, não tem liturgias, não tem dogmas, não tem hierarquia sacerdotal organizada. A doutrina espírita não é uma religião como as outras são, não é. Ela é uma ciência também, lato sensu, ela é um conjunto de conhecimentos, seria o melhor termo na atualidade, que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. É uma filosofia de consequências ético-morais. Ela só é religião no sentido amplo da palavra, como está lá na Revista Espírita, lá no ano de 1868, quando ele vai publicar um artigo. Afinal, o espiritismo é ou não é uma religião? Se for para mim, eu não posso atender. E vai dizer que depende do que a gente entende como religião. Que se nós entendemos religião, não é como um conjunto de rituais, de hierarquia, de liturgias, a doutrina espírita não é. Mas se compreendemos religião no seu sentido mais amplo, no seu sentido do religar, tudo que religa o homem a Deus, então a doutrina espírita é sim uma religião e nós nos ufanamos disso, nós nos glorificamos disso. Então vejam que ela é considerada também nesse sentido, mas ela não veio para quem tem religião, não, ela veio para quem estava agora mergulhado no materialismo, no positivismo, no racionalismo, e que aquela crença antiga, aqueles mistérios, aqueles dogmas já não mais serviam. Então ela não veio para quem tem fé, esses já não precisam, mas veio para aqueles outros que, como eu, não encontrávamos as respostas na religião tradicional. E me tornei ateu durante 12 anos. E graças aos livros de Allan Kardec encontrei a explicação para o que eu não compreendia. Reencontrei Deus. Conheci Jesus em toda a sua beleza, em toda a sua pureza. Então vejam que ele vai nos explicar isso com mais detalhes. E o Espírito Santo vai dizer ao Nazareno, os Espíritos apresentam o quê? Olha, se eles apresentassem, por que eles apresentam primeiro o livro dos Espíritos e não apresentavam primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque eles apresentassem primeiro o Evangelho, as pessoas iam abrir assim, mais uma religião. Na França, no século das luzes, fechavam e jogavam no lixo. Ninguém queria mais saber de mais uma religião, não. Mas eles apresentam o livro dos Espíritos, em 1857, uma filosofia, um conjunto de conhecimentos extremamente profundos, racionais, lógicos. E por isso ele vai dizer que o Espiritismo não tem liturgias, não tem dogmas, não tem rituais, não tem palavras mágicas, não tem sacramentos, não tem amuletos, não tem talismãs, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem paramentos, não tem roupas especiais. Deus deve ser adorado em espírito e verdade, e não tem, portanto, dízimo. Então não tem nada de religião. O segundo livro qual é? O livro dos médiuns. É o laboratório do mundo invisível, é um livro de experimentação, não é um livro também religioso. E só vai então, depois de 7 anos é que ele vai poder publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque também não podia deixar de trazer a moral do Cristo, porque o Evangelho é o código moral universal, declara o próprio codificador. E aí alguns vão começar a não mais segui-lo, e até criticá-lo, porque ele vai então estar falando de algo de cunho religioso. Mas o Espírito Emmanuel vai dizer que o Espiritismo, seu tríplice aspecto, realmente tem 2 vórtices muito interessantes, que são a filosofia e a ciência, mas que ligam-no à terra. Mas é no terceiro vórtice, na religião, que liga o homem a Deus. Este o seu principal elemento. E vamos ver realmente que a missão do Espiritismo é combater o materialismo e trazer de volta as mensagens de Jesus. O próprio Espírito Verdade vai declarar no Evangelho segundo o Espiritismo que todas as verdades estão no cristianismo, que os erros que se encontram nele são de origem humana. Então vejam que não há erros
E o problema, não há nenhum problema com o dízimo, não. O problema é que ele ser obrigatório, o problema eram as indulgências, eram essas cobranças. É como algumas igrejas dizem: olha, se você der dinheiro para a igreja, Deus vai lhe dar em dobro. Deus vai lhe dar riqueza, vai lhe dar saúde, não é? Sua sogra vai virar um anjo. Ou sua nora, tem umas noras também complicadas, não é? Seu marido vai... Não, nós não fazemos promessas, não, mas a casa espírita também precisa de ajuda, e a divulgação da doutrina espírita sobretudo. Precisamos ajudar também. Meus amigos, não é para me ufanar não, mas é importante, olha, eu não ajudo nenhuma instituição beneficente, porque hoje eu percebo que muitas instituições, ONGs, o próprio governo, ajuda, já não há tanta miséria no Brasil. Então eu ajudo financeiramente instituições de divulgação. Então eu sou sócio contribuinte da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita Internacional, eu sou do Clube dos Amigos da TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional, eu sou do Clube dos Amigos da Boa Nova, da Rede Boa Nova de TV, sou também sócio contribuinte da casa em que eu trabalho, a Comunhão Espírita de Brasília, também da FEDEF, a Federação Espírita do Distrito Federal, também nós auxiliamos. Então nós buscamos ajudar essas instituições que estão voltadas mais à parte de divulgação. E por que, Nazareno? Porque o Espírito Emmanuel, no livro Estude Vivo, vai dizer que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E eu não entendia por que a divulgação era tão importante. Edivaldo Pereira Franco, no ano de 2005, esteve em Brasília, na sede da Federação Brasileira, e nos explicou. Ele disse que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não é combater a fome, a miséria, as desigualdades, não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, o personalismo, a nossa indiferença, o nosso interesse pessoal, o nosso ciúme, a nossa inveja, os nossos problemas, porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais esclarecida, mais fraterna, menos egoísta, menos orgulhosa, nós não teremos mais tantas desigualdades. Então, a missão do Espiritismo, não é combater a fome e a miséria, mas sim a miséria moral. Então vejam como é importante a gente ajudar as casas espíritas, que são esse foco de luz irradiando a doutrina para toda parte. Como nós poderíamos estar salvando tantas vidas, meus amigos, tantos suicídios. O nosso querido Luiz Rivas, coordenador da TVC, Nazareno, a gente está lá nas reuniões mediúnicas atendendo suicidas, quando poderíamos estar prevenindo que este mal acontecesse, levando a doutrina espírita para tantos lares, através da TV, através dos filmes, dos livros sendo traduzidos para outras línguas, como faz hoje o Conselho Espírita Internacional, com grande competência. Mas as instituições não têm recursos. Quantos abortos, quantas pessoas enverando nas drogas. A dependência química, meus amigos, é incurável, não tem cura, só tem tratamento. Hoje o crack, o oxi, a cocaína, o álcool, que mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas, destrói não só a pessoa, mas também a família. E nós poderíamos estar fazendo mais, ajudando essa doutrina, que nos liberta da obsessão, que nos dá dignidade aos médios, que nos apresenta Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Que não sejamos, meus amigos, como aqueles 10 cegos de Jericó, que apenas um retorna, e ele não retorna não é para ser um trabalhador de Jesus, não, para ajudar, para retribuir, não. Ele retorna só para agradecer, só para dizer muito obrigado. Que nós possamos compreender e sermos gratos ao Consolador, gratos a Allan Kardec, aos espíritos nobres que temos a honra de estar ao lado, nessa doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos ilumina, que nos liberta do erro, da ignorância, que nos aponta o caminho verdadeiro da felicidade real. E quantos de nós ainda estamos perdendo tempo? Há 2000 anos o Cristo nos convida. Há mais de 150 anos ele envia o seu emissário Allan Kardec. E continuamos com os ouvidos moucos, ou ainda pusilânimes na nossa fé. Então vamos estudar, para que não sejamos os maiores inimigos da doutrina espírita, porque o próprio codificador vai dizer que os maiores inimigos não são aqueles, os seus detratores, aqueles seus adversários de fora, não. Porque esses já se apresentam como são.
Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São aqueles companheiros inábeis e desastrados, os falsos espíritas, que não têm conhecimento, que não estudam, e que acabam desmoralizando a doutrina espírita, porque não pregam, não ensinam como deveriam. Então nós temos o dever de estudar, porque o conhecimento vai nos fortalecer a fé. A fé vai nos dar a coragem, com a coragem nós vamos vencer as nossas imperfeições morais, que são fruto do instinto de conservação, como ensina o capítulo 3, item 10 do livro A Gênese. É a raiz de quase todas as nossas imperfeições morais. Então é o estudo, o conhecimento, o autoconhecimento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Allan Kardec teve tantas perseguições, pessoas contratadas. Uma senhora foi contratada por 100 francos para fingir-se de louca depois de frequentar uma sessão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Algumas pessoas depois diziam que alguém se suicidou por conta de ter conhecido a doutrina espírita, quando em verdade o espiritismo, bem compreendido, é o melhor antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Quantas pessoas têm auxiliado e iluminado. Então, meus amigos, nós temos esse dever. Um sacerdote vai dizer que um neto havia difamado o próprio avô. Kardec não teve nem filho, quanto mais neto. Então, quantas mentiras, quantas calúnias. E ele vai com toda a sua humildade, com toda a sua perseverança, pedir então, só para ligar aqui o data show, para a gente encerrar, vai nos trazer essa mensagem redentora de Jesus novamente. E para nós concluirmos, vamos colocar um vídeo e convidar vocês também para assistir a um filme, porque uma maneira de divulgar a doutrina, não é? O Brasil também é o maior país espírita do mundo, graças aos livros espíritas. Aqui foram publicados cerca de 50 milhões de livros espíritas, e por isso também é a maior nação. Mas o livro que esclarece não consegue chegar longe. Mas já os filmes, sim, todo mundo, todo o planeta assistiu Ghost, do outro lado da vida. Mas as pessoas assistem, se emocionam e acham que é apenas mais uma história de ficção, um conto da carochinha. Enquanto que o livro que esclarece não consegue chegar a outros planos. Mas nós sabemos que se fizermos filmes baseados em livros espíritas, aí sim nós somaremos a força do filme, a força do livro que esclarece e que liberta. Daí a importância de estudarmos as obras de André Luiz e convidarmos vocês para assistir o filme E a Vida Continua. Eu vou colocar o trailer para vocês. É apenas 1 minuto e 50 e depois a gente coloca o videozinho de encerramento para nos lembrar de Jesus. Posso ver alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra? Evelina, eu estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. E certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. Não, a gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo há 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Vera, você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes do médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de contas. Fora daqui, assassino! Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar e a Vida Continua. Inspirado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. 14 de setembro nos cinemas.